É, amigão, os caras estão tudo se apresentando na seleção brasileira, o Rafinha chegou e agora o grupo tá completo. Vai começar os treinamentos ali pro Ancelotti definir o time que vai enfrentar o Chile e a Bolívia nessas duas últimas datas das eliminatórias da Copa do Mundo. E aqui eu quero te dizer uma coisa importante. Para começar, que esses jogos não valem mais nada, o Brasil já está classificado. Só que não valem mais nada para a seleção brasileira como coletivo. Já individualmente, cada jogador sabe que pode estar recebendo a sua última chance de estar no grupo da Copa do Mundo. Os caras que foram convocados agora, como Samuel Lino, Luiz Henrique, alguns jogadores do meio campo como o Paquetá, o próprio Bruno Guimarães, o Jean Lucas, sabem que essa hora é decisiva para eles. Se os caras não apresentarem o melhor futebol, não derem show, não se destacarem, não conseguirem provar que eles têm que estar no grupo, não convencerem o Ancelotti, para eles acabou, irmão. Não vão estar na Copa do Mundo. Para o jogador de futebol, é uma luta quando ele quer fazer um teste para entrar na base de um clube, é uma luta quando ele está na base para se profissionalizar, é uma luta quando é profissional e quer de repente conquistar um título, chegar num time melhor, quando quer chegar na seleção e quando chega na seleção, mais uma vez o cara tem que se provar. Quando a gente fala atleta de alto rendimento, não é brincadeira. O jogador tem que provar o tempo inteiro que ele merece estar na seleção. E não é à toa que o Neymar ficou de fora da lista do Ancelotti. O Denilson já falou sobre isso lá no Tá Na Área, no Sport TV, e eu penso da mesma maneira. Quando o Neymar, o Santos ganhou do Juventude, no Morumbi, o Neymar marcando 2 gols, o repórter chegou pra ele e falou: e aí, Neymar, você acredita que o Juan tava aí e acha que isso te ajuda pra questão da Copa do Mundo, seleção brasileira? E o Neymar respondeu: eu não tenho que provar nada pra ninguém. Pois é, cara, essa declaração do Neymar eu acho que pegou mal pro Ancelotti, pegou mal na comissão técnica da seleção brasileira, e o Neymar ficou de fora. E tem ruído na seleção, porque o Ancelotti disse que é uma questão física. O Neymar já falou que ele estava bem. Depois do jogo contra o Fluminense, ele falou: não tem nenhum problema físico, eu tô de fora por opção do treinador. E agora você imagina, a próxima coletiva do Carlo Ancelotti, ele vai ser questionado sobre isso irremediavelmente, porque no Brasil o futebol é diferente de outros lugares. Aqui a gente questiona o treinador porque convocou, porque não convocou, porque escalou, porque não escalou, porque substituiu, porque não substituiu. Aqui são 220, 230 milhões de treinadores. Todo mundo quer saber mais do que o técnico, quer saber mais que o jogador. Aqui a gente é apaixonado por futebol. E essa pressão, como é que o Carlo Ancelotti vai reagir a ela? Porque não é só ignorar, não é só fingir que não tá acontecendo nada. A torcida vai cobrar, vai pressionar, a imprensa vai ver o barulho, as redes sociais, e isso pode atrapalhar o ambiente da seleção brasileira, sim, e vamos torcer para que essa declaração do Neymar tenha sido uma declaração isolada e que ele realmente faça o que ele disse, que ele fique de casa torcendo pela seleção, porque se o intuito dele for tumultuar o ambiente pouco antes da Copa, a gente viu isso acontecer também com outro grande jogador antes da Copa do Mundo de 2002 e você sabe do que eu tô falando. Mas hoje a gente vai falar sobre mais coisas. A gente vai falar de pesquisa da seleção brasileira, mercado da bola no último dia com um monte de notícia, o Marcos Leonardo vem ou não vem pro São Paulo, isso e muito mais a gente vai falar no vídeo de hoje. Só que antes eu quero te pedir uma gentileza. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve aqui para você dar uma moral pro nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Se você ainda não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa, aqui do canal News Sport Clube, e aqui todos os dias eu trago para vocês as principais notícias do mundo da bola e conto com você pra gente fazer esse projeto crescer. Então já se inscreve, deixa um like no vídeo e não esquece também de compartilhar esse canal com seus amigos, beleza? E o Martin Anselmi, que recuou e desistiu de ser o novo treinador do Atlético Mineiro. A contratação já estava bem encaminhada, mas o argentino voltou atrás e decidiu não assumir o galo. E agora o clube mineiro volta a estaca zero na busca por um novo treinador e já está abrindo negociações para contratar o Sampaoli de forma oficial. Já aconteceram reuniões virtuais, inclusive com a participação do próprio treinador argentino para fechar o negócio. E não deu certo, hein? O Chelsea pediu e o Santos devolveu o David Washington. O atacante foi emprestado para o Peixão no início da temporada, mas ele foi pouco utilizado na Vila Belmiro e aceitou voltar para o clube inglês. O jogador somou apenas 2 gols em 23 jogos nessa sua segunda passagem pelo Santos, que foi bem diferente de quando ele surgiu.
O Grêmio tá acertando a contratação dele, do meio atacante William, ex-Corinthians e Fulham, e atualmente livre no mercado. O negócio tá fechado entre as partes, restando apenas os exames médicos e assinatura do contrato. O William já havia deixado claro que não queria mais trabalhar no Brasil, mas parece que mudou de ideia diante da proposta do Grêmio. E o São Paulo hoje está vivendo um dia decisivo pelo Marcos Leonardo. O atacante do Al Hilal, que não vai ser inscrito na Liga Saudita, como você sabe, na Saudi Pro League, vai ficar no Al Hilal encostado, treinando separado, jogando apenas a Champions League da Ásia por conta do número de estrangeiros no clube, e pro Al Hilal era uma boa decisão negociar o jogador, mas o Marcos Leonardo decidiu que só quer jogar se for no São Paulo. Recusou outros times da Saudi Pro League, recusou equipes do futebol europeu porque ele quer se aproximar da seleção brasileira. Só que, meu irmão, o São Paulo, meu time do coração, não tem dinheiro. Nós não temos dinheiro para contratar o Marcos Leonardo, não tínhamos 2 milhões para contratar o Pedro Rocha do Remo, como dirá trazer o Marcos Leonardo do Al Hilal. A intenção do jogador era vir para ficar esses 4 meses, conseguir se readequar para outro mercado, se colocar numa vitrine que ia possibilitar depois no final do ano ele ir para outro clube. Ele estava disposto a abrir mão de parte dos salários que ele ia receber do Al Hilal, receberia um valor simbólico do São Paulo, jogaria aqui por 4 meses, disputaria a reta final de Libertadores e Campeonato Brasileiro, e isso ajudaria muito, o próprio Marcos Leonardo acredita nisso, ele voltar para a seleção. Só que, meu irmão, nada disso aconteceu, tá? O Al Hilal tá batendo o pé, dizendo que o jogador não vai ser liberado sem uma compensação financeira. O PVC trouxe a informação lá na CNN, o PVC assim com o André Hernan, que foi quem trouxe essa informação do Marcos Leonardo no São Paulo, enfim, trouxe a informação de que o Al Hilal não vai liberar, sem uma compensação financeira, sem grande parte dos salários do jogador serem pagos pelo São Paulo. O Al Hilal não vai liberar o jogador para voltar pro futebol brasileiro. E, cara, sendo bem sincero, eu acredito muito pouco que a negociação vá mesmo acontecer. Quero ser surpreendido e quero que de repente eu chegue aqui amanhã pra vocês e falo: aqui é São Paulo, nunca duvide, nunca duvidei, mas tô duvidando. E além do Marcos Leonardo, a pedido do Crespo, o São Paulo tá querendo contratar o Rigoni, do León do México. O jogador tem 1 gol e 1 assistência em 18 jogos pela equipe mexicana. E antes ele atuou pelo Austin FC por 3 anos, somando 6 gols e 6 assistências. A negociação é vista como difícil, mas não é impossível, e não é relacionada ao Marcos Leonardo. Independente do jogador vir ou não, o Rigoni viria para o São Paulo, e a expectativa é que os dois sejam contratados. Sendo bem sincero para vocês, amigos, eu acredito, disse que a negociação é quase impossível, e eu acredito no impossível, cara. Torço muito para ser impossível e o Rigoni não vir. O Cruzeiro anunciou a contratação do volante Rian Guilherme, ex-Fortaleza. O jogador assinou com o clube até o fim de 2029. Ele esteve emprestado à União Leiria de Portugal na última temporada europeia e por lá ele fez 29 jogos com 1 gol e 3 assistências. E o Pedro Lima foi emprestado pelo Wolverhampton para o Porto de Portugal por 1 ano. O jogador, revelado pelo Sport, é lateral direito, que saiu do Brasil com grande expectativa, a maior venda da história do futebol nordestino, não foi bem utilizado pelo Wolves e agora vai tentar aí deslanchar no Porto. O Al Ain recusou a proposta de empréstimo do Botafogo pelo lateral esquerdo Eric Menezes, que foi titular e convocado para a seleção dos Emirados Árabes Unidos. O ex-jogador do Internacional vai permanecer no clube árabe, que não deseja negociar ele, portanto o Botafogo pode tirar o cavalinho da chuva. Cara, saiu uma pesquisa do O Globo sobre a seleção brasileira, em que diz que a cada 3 torcedores, apenas 1 se importa com a seleção brasileira, os outros 2, para eles, tanto faz quanto tanto fez o que acontece com a seleção. E é verdade, cara, existe um desinteresse muito grande na seleção brasileira por parte dos torcedores. Você sabe disso, sabe do que eu tô falando. Apesar da seleção ainda dar muita audiência, é porque ela pega um pouquinho de cada um, né? O cara que é o Flamengo lá tem 40, 50 milhões de torcedores, dali você vai pegar apenas 10 milhões são fanáticos pela seleção. Corinthians tem 30 milhões, 35 milhões, dali você vai pegar 10% que tem interesse na seleção, aí você vai pegar São Paulo, Santos, Vasco, Palmeiras, todo mundo ali tem 10% de torcedores que se importam muito com o clube e só um pouquinho deles se importam com a seleção. E aí no montante final até significa alguma coisa, porque infelizmente para nós torcedores a gente tem que concordar aqui, cara,
tirando o nosso time, a gente gosta daquele que ganha. A gente torce pro tenista que vai bem e ganha. A gente torce pro lutador de MMA, o Anderson Silva, lá, o Vitor Belfort, seja lá o Aldo. A gente torce pros caras quando os caras estão ganhando, né? Diferente do futebol, que o nosso time a gente acompanha na vitória e na derrota. Seleção brasileira, para muitos, só funciona se só torce se estiver ganhando. Quando a seleção começou a Copa do Mundo de 2022 muito bem com o Tite, nas eliminatórias estava indo bem, a galera foi crescendo a expectativa, torcendo, crendo, mas aí cai nas quartas de finais e acaba indo tudo aquilo que se construía de sentimento de vamos que eu acredito, em essa seleção não serve pra nada. É uma pena, eu sou um desses apaixonados, na verdade eu sou um que vale por 3, porque eu sou apaixonadaço pela seleção, choro, dou soco na televisão não dou soco não, mas dou soco na parede, na cara do coleguinha que tá assistindo comigo. Eu sempre acabo perdendo a linha porque a seleção brasileira, eu sou apaixonadaço. E fico triste que realmente, cara, não é culpa do torcedor que ele se desinteressa pela seleção. Na seleção a gente quer ver bom futebol, a gente vê bom jogador brasileiro aqui, ali, não sei aonde. Aí junta esses caras tudo e o que a gente vê é uma coisa pavorosa. Uma coisa é não ganhar de ninguém, outra coisa é um futebol pavoroso, pô. A gente olha na seleção às vezes e misericórdia, cara. Parece que, sei lá, que o time reserva do Vasco é capaz de ganhar da seleção. Eu não tô exagerando aqui, gente. Tem hora que o futebol da seleção é sofrível. Reforço do Chelsea nessa temporada, o Estevão foi escolhido a segunda melhor contratação da janela de transferências da Premier League, que se encerrou nesta segunda-feira. Em uma análise feita pelo site The Athletic e também numa reportagem do New York Times, o atacante ex-Palmeiras ficou atrás apenas do volante João Palhinha, que acertou com o Tottenham. O argentino Lucas Beltrán, que esteve no radar do Flamengo nas últimas semanas, foi anunciado como novo reforço do Valência da Espanha no último dia da janela de transferências emprestado pela Fiorentina. E o Erik ten Hag, treinador que foi demitido depois de 3 jogos no comando do Bayer Leverkusen, desabafou, dizendo: despedir um treinador após apenas 2 partidas da liga é algo sem precedentes. Nessa janela, muitos jogadores importantes que foram parte do sucesso anterior deixaram o elenco. Construir uma equipe nova e coesa é um processo cuidadoso que requer tempo e confiança. Um novo treinador merece espaço para implementar sua visão, estabelecer os padrões, moldar o elenco e deixar sua marca no estilo de jogo. Eu comecei esse trabalho com total convicção e energia, mas infelizmente a direção não estava disposta a me conceder o tempo e a confiança de que eu precisava. O que eu lamento profundamente, disse o Erik ten Hag. Aqui. Olha pra mim. Aqui. Se você conhece o Erik ten Hag, se você tem ele nas suas redes sociais, recorta aqui. Erik, eu quero que você se tá? Eu não tô nem aí, eu não esqueci o que você fez com o Cristiano Ronaldo. Pra mim, ó, você, ó, é pouco, certo? Mas, desculpa, perdi a linha, mas eu não gosto do Erik ten Hag. E você, cara, o que você pensa sobre isso? Comenta aí, eu quero saber a sua opinião. Não esquece do like no vídeo, eu fico por aqui, valeu e tchau, tchau.